O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e roubo que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos convida a refletir sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. E ao mesmo tempo nos convida a ser uma terra boa,
que acolhe, que recebe essa semente, que é a palavra de Deus. E ali nessa terra boa, ela vai produzir abundantes frutos para a nossa vida de cada dia. A liturgia da palavra, ela gira em torno dessa palavra, dessa boa semente. O texto da primeira leitura de hoje do profeta Isaías. Isaías nos convida a recordar o que a palavra de Deus provoca em nós. Essa palavra destina a produzir frutos em nossa vida. O povo de Deus estava vivendo uma dura realidade. Eles estavam no exílio da Babilônia. Momento de muito sofrimento, de muita dor. O povo se encontrava numa terra estrangeira, distante do templo, distante da sua terra. E é nesse sinal, podemos dizer, nesse ambiente de desolação, de falta de esperança, que surge o profeta Isaías consolando o povo. E a palavra do profeta Isaías é justamente esta: convidar o povo a confiar, a acreditar na força da palavra de Deus. Porque independentemente da circunstância, da situação que o povo se encontra, a palavra de Deus com certeza produz fruto naqueles que acolhem e aguardam no seu coração. Por isso que o profeta Isaías consola o povo, pedindo que esse povo acredite na palavra de Deus. Porque desde o princípio, a palavra de Deus tem uma força criadora. Lá no livro do Gênesis, no início, na criação, o livro do Gênesis começa assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, todas as coisas foram criadas na força da palavra de Deus. E esse mesmo Deus deu uma palavra para o povo: vocês serão meu povo. Hoje nós vivemos uma crise da palavra. Existe muita palavra por aí, mas há um descrédito muito grande na palavra. As pessoas prometem muito, falam muito, mas não cumprem, infelizmente. Quantas pessoas que falam, prometem, mas não cumprem. Deus não. A palavra de Deus é fiel, Deus é fiel, como sua palavra. Essa palavra, na palavra de Deus, nós não podemos duvidar. Para expressar essa ideia da fidelidade, da força da palavra, o profeta Isaías usa uma metáfora da chuva e da neve. Ele diz que assim como a chuva e a neve, que cai no chão e produz o efeito, assim também é a palavra de Deus. A chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem produzir frutos. Nós conhecemos o fenômeno da natureza, sobretudo naquele tempo do povo de Deus, porque geralmente o norte de Israel caía chuva, também no Monte Hermon nevava. Então a neve derretida, a chuva que caía, ela corria para o Rio Jordão. E as margens do Rio Jordão se tornavam férteis. Então a chuva produzia um efeito grandioso na vida do povo. Como a chuva faz toda a terra frutificar, alimentando as plantas e todos os seres vivos,
a palavra de Deus também é essencial para alimentar a nossa vida espiritual. Ela é como essa água bendita que faz produzir tantos frutos na nossa vida. Assim como a água é essencial para que a vida se desenvolva, também para nós a palavra de Deus, ela é fonte para o nosso agir. É preciso confiar nessa palavra. É isso que o profeta Isaías dizia para o povo, num tempo de solidão, num tempo onde o povo tinha perdido a esperança. Para nós também no tempo de hoje, é preciso acreditar na palavra de Deus. Confiemos nela porque ela produz efeito na nossa vida. Na segunda leitura, Paulo aponta o caminho que nós precisamos percorrer, abraçando uma vida segundo o Espírito. Lembra que domingo passado, Paulo falava de viver a vida segundo a carne e segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é viver sobre os critérios de Deus e não os nossos. E viver sobre os critérios de Deus é confiar, é acreditar. Para Paulo, toda a criação depende de uma vida orientada e vivida segundo o Espírito. Escolher uma vida segundo o Espírito é acreditar, é confiar, é escolher sempre essa vida. Em suas palavras, Paulo diz que toda a criação geme e espera que o ser humano escolha uma vida segundo o Espírito. Porque uma vida segundo o Espírito, ela abraça toda a criação. Uma vida conduzida assim, sobre os critérios de Deus, gera respeito, amor e solidariedade. Por isso que Paulo fala da esperança de todas as criaturas aguardando ansiosamente a libertação da escravidão do pecado, de uma vida segundo a carne. Quando nós escolhemos uma vida que se inspira no Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, toda a criação floresce e produz os frutos desejados. Viver uma vida segundo o Espírito não é uma escolha fácil, é preciso persistir. E Paulo fala das dores do parto. É como que quando a mulher dá à luz, ela passa pela dor do parto para gerar uma vida nova. Também a nossa vida é assim. Nós precisamos fazer escolhas. Há dores, como o povo sentiu dor no ambiente da escravidão, mas era necessário acreditar na transformação daquela dor pela palavra, como a semente. A semente passa por uma grande transformação na terra, para que ela possa produzir uma planta nova. E para isso é necessário confiança. A parábola do Evangelho nos fala da semente, do semeador e do terreno. O texto diz que Jesus, ele entra numa barca. Ele recua um pouco a barca dos discípulos da praia, senta na barca, e da barca ele olha para a praia e uma multidão está lá ouvindo Jesus. E aí ele começa a falar. E o texto de hoje fala da parábola do semeador. E ele diz assim: o semeador saiu para semear. O semeador saiu para semear. O semeador sai para semear. Naquele tempo, na Palestina, a técnica de semear consistia em quê?
O semeador saía jogando a semente a esmo, e só depois vinha um arado para misturar aquela semente à terra. Por isso que ele sai jogando a semente. Diz o texto que parte dessa semente caiu na beira do caminho. Ela não caiu no terreno, ela caiu no caminho. E aí vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu num terreno cheio de pedras. Ela brotou, mas veio o sol e secou, porque ela não conseguia enraizar naquele terreno cheio de pedras. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram e mataram a semente. Outra parte caiu em terra boa, e aí produziu os frutos. Naquele tempo que Jesus, muitas pessoas acreditavam na palavra dele. Mas muita gente também que acreditava, logo desistia de seguir Jesus, abandonava ele. Havia gente que via a mensagem de Jesus como uma ameaça diante das escolhas que elas faziam. No fim estava ficando com ele só alguns discípulos. E os próprios discípulos tinham certas dúvidas. Será que a palavra de Jesus estava perdendo a eficácia? Será que a palavra de Jesus não tinha mais forças? É diante dessa realidade que Jesus responde com essa parábola. Apesar dos obstáculos, a semente não perde a sua força. Deus lança a sua semente em todas as direções. Ele nunca deixa de semear. Ele lança a semente nos corações endurecidos, nos corações superficiais, naqueles corações preocupados com o mundo, com os prazeres, com seus negócios. Mas sempre haverá coração de terra fértil. O acolhimento da palavra de Deus não depende do semeador e nem da semente. O semeador, ele é especialista, é Jesus. A semente dele é de ótima qualidade. Mas para produzir fruto, essa semente depende do terreno, é da terra. Interessante que os discípulos perguntam para Jesus, por que ele fala em parábolas? E Jesus vai dizer para eles, olha, porque tem muito coração insensível. Gente que ouve com má vontade, que fecha os olhos para não ver, os ouvidos para não escutar, nem o coração compreender, de modo que converta e os cure. Coração insensível é um coração duro. E Jesus diz, feliz vocês que ouvem e que acolhem essa palavra. E aí ele fala para nós de 4 tipos de coração de ouvintes, 4 tipos de terreno. Aqueles que têm um coração duro, como a terra pisada de uma estrada, e não permite que a palavra de Deus penetre ali no seu coração. E o diabo encarrega de eliminar os grãos caídos, aqueles grãos caídos na beira da estrada. Os que têm um coração materialista, entre aspas, eu sou até muito religioso, mas eu dou prioridade aqui, eu não dou prioridade para Deus.
A prioridade são os meus negócios. Esses são mais importantes do que Deus. Essas preocupações são como espinheiros. É um espinho que sufoca essa palavra na nossa vida e mata. Mas também há aqueles que têm um coração aberto, disponível. Neles a palavra de Jesus é acolhida e dá muito fruto. 30, 60, 100. Essa parábola nos propõe 3 perguntas essenciais. Que terreno somos nós? Que tipo de terreno eu sou? Jesus é o semeador. Mas que semeadores somos nós? O que nós estamos semeando por aí? E uma terceira ligada a essa segunda. Vale a pena semear? Porque às vezes nós desistimos. Eu falava assim, às vezes a gente encontra tanta dificuldade, né? Quem trabalha na igreja sabe disso. Quando a gente faz muitos trabalhos na igreja, o resultado não vem. Às vezes você, falava ontem, você que cuida dos seus filhos, da educação religiosa dos seus filhos. De repente você investe no filho e o resultado não vem. A tentação da gente é desistir. Não vale a pena. Às vezes a gente olha a realidade do mundo em que vivemos. Tem tanta semente ruim nascendo. E a gente diz, não vale a pena ser bom. Não vale a pena. Não vale a pena ter fé. Mas aí eu pergunto. Quando você vai semear algum tipo de semente, você joga com esperança ou sem esperança? Você já viu alguém plantar uma coisa sem esperança? Não. Você não joga semente na terra para ela morrer. Você joga para nascer. Pode acontecer algumas coisas que impeçam aquela semente de nascer. Falta de água, alguma coisa. Mas todo mundo joga a semente na terra é porque espera ela frutificar. Isso se chama esperança. E é isso que não pode morrer em nós. A parábola de Jesus é uma parábola de esperança. Jesus é o semeador e nós também. E ele semeia em todos os terrenos, férteis e inférteis. E em algumas sementes, elas acabam germinando. É interessante que às vezes a gente fica preocupado em colher, né? É hora de colher. Não. Às vezes não é hora de colher, é hora de semear. Porque para colher, tem que ter esperança, tem que ter paciência. E às vezes a gente quer resultado rápido. Não. O Evangelho nos garante que apesar do aparente fracasso, aquela semente que cai na beira do caminho, terra dura, que o espinho sufoca, apesar disso, o resultado final será surpreendente e maravilhoso, se nós confiarmos. A palavra de Deus não voltará sem produzir o seu fruto. O semeador é quem passa pelas terras lançando a semente. E ele sabe que não basta jogar a semente. É preciso preparar o solo, entender as fases, os tempos. Deus, da mesma forma, Ele passa pela nossa vida jogando a sua semente. Todos os dias, Deus lança uma semente no nosso coração. É verdade que o terreno seco, cheio de pedra, de espinho, está em nós. Esse terreno se encontra em todos nós.
Há dias que nós somos um terreno seco. Em outros, parece que nós somos uma pedreira só. Em outros, parece que esse terreno, que é o coração, está cheio de espinhos. Mas tem dias, e graças a Deus, em muitos deles, o nosso coração é terra boa. Não podemos deixar de perceber isso. A terra boa em todos nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, pensamos que o Senhor, o amoroso semeador, possa encontrando cada vez mais em nós esse terreno fértil, e que ali a semente possa produzir 30, 60, 100 por um. Ou seja, ninguém é 100%. Somos 60, somos 30, somos 20. O que não pode acontecer é não produzirmos nada. Isso não. Que essa semente caia em nosso coração e produza os frutos que o Senhor espera. E que nós também sejamos semeadores dessa boa semente do reino. Profecia.